Bom dia, graça e paz. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Que a bênção do Senhor possa alcançar a mente e o coração de vocês. E que vocês tenham alegria em se juntar a nós para celebrar o nome do nosso Deus nesta manhã. Vamos adorar ao Senhor. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se vês. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Louvado
e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós viemos aqui verdadeiramente para adorar a esse Deus maravilhoso. Nós temos em nossos cultos feito um momento de oração. Então, você que já vem nos assistindo, você sabe que este é o momento onde nós levantamos um clamor como igreja ao Senhor, pedindo a Ele para nos ajudar e nos abençoar nestes momentos de pandemia que estamos passando, de tribulações, de lutas, e colocar aos pés do Senhor as nossas lutas e o nosso clamor, porque nós sabemos que somente teremos vitória diante do Senhor, se o Senhor pelejar conosco, se o Senhor pelejar por cada um de nós. Então, nesse momento eu vou ler o texto que está em Salmos 46, o título da parte que eu vou ler diz: Deus está conosco. Diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que as coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Você crê? Então coloque-se diante do Senhor em oração. E vamos orar e clamar ao Senhor para que Ele esteja nos dando a solução destes problemas que temos vivido. Vamos orar mais nessa semana pelas famílias, pedindo a Deus que cuide das nossas famílias. Nós temos percebido que muitas famílias estão passando por lutas e tribulações por causa do convívio em casa, o isolamento, os relacionamentos têm se fragilizados. E nós precisamos de clamar ao Senhor que ajude para que as nossas famílias se solidifiquem, se firmem, se aproximem, se amem e se perdoem também, porque quando estamos próximos, machucamos mais uns aos outros. Então vamos clamar pelas nossas famílias. E em especial, nessa semana nós tivemos aí a notícia que a nossa irmã Laudiceia foi internada e sofreu um pequeno AVC, e nós estamos orando desde então. Continue clamando pela vida dela para que o Senhor dê a solução, que o Senhor conforte a família e abençoe para que brevemente ela esteja em casa, podendo glorificar juntamente com a família ao Senhor. Enquanto cantamos esta canção, você aí em casa pode se ajoelhar, pode ficar sentado, em pé, mas coloque diante do Senhor esses pedidos. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelados
podem a naufragar, que leve ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leve ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leve ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque o nosso coração pode sossegar em Ti. Ó Deus, mesmo que as lutas sejam grandes demais e as provações sejam, ó Deus, intransponíveis, nós podemos atravessar e transpor através do Senhor e da Tua força, ó Pai. Ó Deus, renove em nós a alegria da Tua presença, a alegria de caminhar com o Senhor, de poder Te servir e de poder, ó Pai, Te honrar com as nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos. Ó Pai, que possamos ofertar ao Senhor as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao nome do Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor, aos pés do Senhor, o nosso clamor, porque nós cremos, ó Deus, que os Teus ouvidos não estão fechados para o nosso clamor e a nossa oração. Atende-nos e socorra-nos, ó Deus, livra-nos de todo o mal. Abençoa, ó Deus, os enfermos, e em especial colocamos diante do Teu altar a vida da nossa irmã Laodiceia, que está internada. Ó Deus, que o Senhor
possa visitá-la neste momento, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa fazer uma obra de cura, de transformação, de renovação na vida dela e na vida de todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão padecendo com a Covid-19, aqueles que estão trabalhando, ó Pai, nos hospitais, que o Senhor os livre e os guarde, aqueles que trabalham na área de segurança, ó Pai, que o Senhor também possa guardá-los, ó Pai, a nossa nação, os nossos governantes, que o Senhor possa colocar a tua mão de poder sobre a vida deles, ó Pai, despertando o temor do Senhor em seus corações, porque a tua palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que os nossos líderes, ó Deus, possam temer ao Senhor, para que eles possam ser sábios ao governar essa nação. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a igreja do Senhor espalhada na face da terra, que a tua igreja possa fazer diferença, ó Pai, e ser relevante nestes momentos, ó Pai, de crises, ó Deus, e aproveitar cada oportunidade para proclamar a presença e a salvação através de Jesus Cristo. Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos, porque cremos que nas tuas mãos nós temos segurança e estamos protegidos. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque é muito gostoso cantar louvores ao Senhor. O cântico que nós vamos cantar agora é Quão Grande é o Senhor. Então, coloque o seu coração em adoração e se prostre verdadeiramente diante desse Deus que é grande, que é santo e que é digno de todo o nosso louvor. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz.
todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela honra, pela bênção de prestar culto a Ele. E você, participante desse culto, nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus porque podemos adorar, louvar com cânticos, podemos cantar ao Senhor, podemos orar sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele nos atende, sabendo que o olhar dEle está sobre nós. Nesse tempo em que enfrentamos tantas dificuldades, ainda o templo continua fechado para atividades de aglomeração, mas abrimos para algumas ações, mas a igreja permanece muito ativa, muito atuante. Nós fazemos contatos com os membros pelo telefone. Todos os dias tem algum conteúdo devocional postado para os irmãos. A nossa rede de comunicação está disponível, aberta, para que as pessoas coloquem os seus pedidos de oração e a igreja se mobiliza em orar pelas pessoas. Nós estamos muito, muito agradecidos ao Senhor pelos contatos que temos tido e quantas pessoas têm nos relatado que têm sido muitíssimo abençoadas. Nesse culto, nós queremos pensar acerca do tema o olhar do Senhor Deus sobre a cidade. E o texto base é Jeremias 27, 29, versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: E procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Como olhamos para a nossa cidade? Como você olha para a sua cidade? Qual é o seu olhar e a sua visão para a sua cidade? O Senhor Deus, Ele olha para a cidade, Ele olha para as cidades, Ele olha para as pessoas, porque uma cidade, ela se compõe de pessoas que nela habitam,
casas, edifícios, ou mesmo em áreas rurais. Deus está focado, olhando para a cidade, olhando para as pessoas. O profeta Jeremias anunciou a mensagem de Deus por volta do ano 627 a 580 a.C. E um tempo de dificuldades, um tempo em que as pessoas estavam abandonando ao Senhor, um tempo em que as pessoas não estavam levando a sério o culto, isso durante décadas, durante centenas de anos. Finalmente o Senhor Deus enviou o seu profeta para anunciar a punição para o seu povo, anunciar que alguma coisa aconteceria, alguma coisa desagradável. O cativeiro, as pessoas seriam retiradas de Jerusalém e levadas à Babilônia, que na época era governada por um rei muito cruel, Nabucodonosor. Porém, o Senhor Deus, Ele é amoroso, Ele olha para as pessoas, Ele ama as pessoas, e como um pai amoroso que deseja e trabalha pelo bem dos seus filhos, ele põe limites, ele coloca limites, ele educa. E esse processo educativo, às vezes, passa por algum castigo, alguma penalidade. E foi o que aconteceu naquela época, naquele contexto. O profeta anunciava um tempo de tristeza, um tempo de amargura, mas também anunciava a restauração após esse tempo. E que durante, mesmo aquele tempo de sofrimento, o olhar do Senhor permanecia sobre todos, porque o Senhor Deus, Ele não permite a nossa destruição. Ainda que passemos por algum momento de tristeza, de dificuldade, o propósito de Deus é de restaurar, é de restabelecer a paz, restabelecer a comunhão, porque o seu amor é infinito. Fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Ele nos ama e nos quer bem pertinho dele. Mas o olhar do Senhor sobre a cidade é para que ela tenha a paz. E procurai a paz da cidade. Ele ordena às pessoas que busquem a paz, ele ordena a paz. Ora, uma cidade agitada, uma cidade cheia de violência, de crimes, cheia de agitação, de coisas ruins, será que alguém tem prazer em morar nessa cidade? Digamos que alguém está pensando em escolher uma cidade para morar e busca informações dessa cidade. E ele começa a receber informações assim: aqui tem muito assalto, tem muitos assassinatos, pessoas fazem muito barulho, as pessoas não obedecem às leis, não tem regras nessa cidade. Será que essa cidade atrairia alguém para voluntariamente morar nela? Certamente que uma pessoa de bem não deseja habitar em um ambiente assim. E o Senhor Deus, Ele se entristece quando essas coisas acontecem na cidade, porque Ele trabalha pelo bem da cidade, pela paz da cidade, e ordena aos seus discípulos, aos seus filhos, que trabalhem pela paz da cidade. Ou seja, Jeremias anunciava um tempo que ainda iria acontecer, o cativeiro. E Deus colocou na boca do profeta para que, quando viesse a acontecer, as pessoas deveriam amar a cidade, trabalhar pela cidade, fazer com que a cidade fosse próspera e pacífica. A cidade, nesse contexto, não é necessariamente esse conjunto urbano de edificações conforme conhecemos,
Quando falamos em uma cidade, nós pensamos logo nas grandes metrópoles, nas megalópolis, citando exemplo como São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades mais habitadas do nosso país e dentre as mais populosas do mundo. Muitas cidades do nosso país, do nosso Brasil, são muito habitadas, mas cidade, nesse contexto, a palavra grega ge tem ideia de terra. Terra no seu contexto geral, mas terra também no sentido de habitação das pessoas. Então, onde há pessoas habitando, aí é caracterizado uma cidade, seja num grande centro urbano, ou seja naquela região de uma pequena densidade demográfica, uma casa de fazenda, uma casa de campo aqui, outra acolá, nesse contexto é dito cidade. Para as grandes aglomerações, a palavra é polis. Polis, sim, tem ideia de cidade, como Jerusalém, mas também a cidade celestial, a habitação de Deus com os santos depois da volta de Cristo. Deus tem o seu olhar para a cidade. Deus ama a cidade. E o olhar do Senhor Deus sobre a cidade é um olhar que nos abençoa. Cidade como um lugar onde Ele nos colocou, onde Ele nos coloca. Isto significa que nossa vida, dentro do plano de Deus, onde nos encontramos, é o lugar que Ele nos destinou, é o lugar que Ele nos colocou. Se habitamos nessa cidade, é pela vontade expressa dEle, ou pela vontade permissiva dEle, ou porque Ele permitiu que estejamos neste lugar onde nós nos encontramos. Aqui estamos na cidade de Contagem, Minas Gerais, uma das maiores cidades do nosso estado, faz parte da grande Belo Horizonte, uma cidade próspera, uma cidade industrializada, uma cidade boa de se morar, uma cidade muito agradável. Nós louvamos ao nosso Deus por isso. Mas também na área rural da cidade, é também nesse contexto dito a cidade. E o olhar de Deus sobre a cidade é onde estão as pessoas, porque Deus vê as pessoas da cidade e abençoa cada pessoa da cidade e abençoa o conjunto de pessoas da cidade, as casas, os endereços das pessoas. Deus tem interesse pela cidade e Ele nos coloca na cidade. Havia um tempo determinado por Deus para o povo habitar na Babilônia como cativo, como havia também um tempo determinado por Deus para o retorno do povo de Israel a Jerusalém. E o retorno numa situação boa, sarados da idolatria, com seus pecados arrependidos, totalmente restaurados. Deus visualizou esse futuro que eles não conseguiam ver naquele momento histórico. Deus nos ensina, Deus nos aplica muitas lições a respeito da cidade. As pessoas mudam de cidade por muitas razões. Razões de estudo, às vezes vai estudar numa cidade. Razões de trabalho, por exemplo, vai trabalhar numa determinada cidade. E por outros motivos, ou até mesmo por escolher uma cidade e entender que lá vai ter melhores oportunidades, melhores chances de crescer. Seja qual for o motivo, o olhar do Senhor Deus está sobre nós. O olhar de Deus, Ele orienta: orai pela cidade, orai ao Senhor pela cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Tem cidades no Brasil que é conhecida no mundo todo por algumas razões, seja pelo turismo, seja por alguma universidade, por algum centro de pesquisa que se tenha, ou seja,
A cidade, ela tem característica. Agora pense naquela cidade que as pessoas não falam nela. Se alguém diz o nome de uma cidade, logo vem uma pergunta: ela fica perto de qual cidade? É preciso que tenha uma cidade como referência, uma cidade maior, para que ela seja identificada. E existe uma tendência das pessoas, digamos assim, eu digo, eu nasci na cidade tal. Se é uma dessas cidades, das classificadas como de menor expressão, às vezes surge alguma brincadeira, algum bullying, alguma coisa assim. Olha, não permita que ninguém faça bullying da sua cidade, seja ela qual for. O olhar do Senhor, a bênção do Senhor está sobre ela e está sobre as pessoas. Se não, vejamos, a cidade de Belém era das menos expressivas de Israel. E o que é que aconteceu na cidade de Belém? Deus escolheu esta cidade para ali nascer o Salvador do mundo. A cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, quando Jesus chamava os seus discípulos, disseram, ele é de Nazaré. Alguém disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o contexto, olha o conceito que essa cidade tinha diante das pessoas. Mas Deus escolheu essa cidade para o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, crescer, passar ali a sua adolescência e iniciar o seu ministério na cidade de Nazaré. Aquela cidade onde você nasceu, onde você cresceu, a cidade que você ama, ainda que as pessoas a olhem como aquela de menos expressão, é a cidade onde você foi abençoado nela. Então valorize a sua cidade, porque o olhar do Senhor Deus está sobre ela. O olhar do Senhor Deus sobre a cidade é para restauração. Houve sofrimento em Babilônia, quando o povo de Deus estava habitando ali. Um momento de grande tristeza, onde eles não tinham prazer sequer de tocar os seus instrumentos. Muita tristeza. Mas o Senhor Deus foi restaurando o coração das pessoas e eles foram se alegrando e foi se aproximando aquele dia de libertação, o dia do retorno a Jerusalém. Sofrimento acontece na nossa história, na nossa cidade. Hoje estamos vivendo um tempo de sofrimento nas cidades. Para todas as cidades. Em tese, podemos dizer que todas as cidades da nossa federação estão passando por algum tipo de problema, de dificuldade. Essa pandemia atingiu de alguma forma, ou se não atingiu diretamente, o receio, o medo, a tensão, já por si só, já provoca sérias dificuldades, até adoece as pessoas. Então estamos passando um momento de sofrimento. Quantas pessoas chorando perdas dos seus negócios, fechamento da sua empresa e, acima de tudo, o que é mais grave e triste, quantas pessoas chorando os seus mortos que nem mesmo podem dar uma sepultura, conforme é o nosso costume. Quanta dor, quanto sofrimento. E às vezes perguntamos, Senhor, o Senhor está mesmo olhando para a nossa cidade? Senhor, o Senhor está mesmo olhando para o nosso Brasil? Certamente que sim. A palavra do Senhor afirma que os olhos do Senhor estão sobre nós para nos abençoar e para nos restaurar, e no tempo determinado por Ele, o livramento acontecerá. A nossa oração, o nosso clamor a Deus é que esse tempo seja abreviado e que o olhar dele sobre a nossa cidade nos traga paz, segurança e libertação. E concluindo, o Senhor Jesus olhou para algumas cidades
e ficou muito triste quando ele esteve na terra como Deus homem. E ele citou o nome dessas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por que a tristeza do Senhor Jesus? Porque nessas cidades ele pregou, ele realizou muitos milagres e as pessoas não olharam para ele. As pessoas não se converteram, continuaram nos seus pecados, continuaram levando uma vida como se ele não existisse e como se Deus não existisse. O olhar de Deus, o olhar do Senhor Jesus sobre nós, sobre as pessoas, sobre a cidade, é um olhar de misericórdia, de graça, de perdão, de salvação. Mas para que a bênção aconteça, nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos nos render a Ele, nos converter a Ele, reconhecer que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Salvador e entregar a Ele o nosso coração, convidá-lo para entrar no nosso coração, na nossa casa. E entrando no nosso coração e na nossa casa, Ele está também entrando na cidade, porque nós fazemos parte da cidade e testemunhamos o seu amor e pregando o Evangelho, a sua graça vai crescer sobre a cidade e toda a cidade será abençoada. A profecia do Senhor da cidade de Jerusalém subindo, entrando no céu, essa profecia pode nos alcançar se a nossa cidade se render aos pés do Senhor Jesus. Ele quer abençoar a nossa cidade. Ele vê a cidade, ele vê as pessoas e ele vê o nosso coração e nos abençoa com a maior das suas bênçãos, o perdão dos nossos pecados, a salvação. Ele sara as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele nos conforta, nos consola e seca as nossas lágrimas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a nossa cidade. Que o Senhor abençoe a cidade de Contagem, a cidade de Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte. Que o Senhor abençoe cada capital desse país, cada estado desse país, que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe o prefeito de cada cidade, o governador de cada estado, o nosso presidente, que o Senhor olhe para o nosso país e que o nosso país se renda ao Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe o mundo e nos livre desta pandemia. E eu quero encerrar orando a Deus pela nossa cidade, orando pela sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e adoramos, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que o Senhor é presente na cidade, olhando para a cidade. Ó Deus, que a nossa cidade, as nossas cidades, olhem para o Senhor, que as pessoas olhem para o Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, o Deus que pode perdoar, o Deus que pode salvar, o Deus que pode curar, o Deus que pode confortar, consolar, que pode aliviar a nossa dor. Senhor Deus, olhe para as famílias, Senhor. Abençoe, meu Pai. Olhe para as pessoas doentes, olhe para as pessoas contaminadas pelo coronavírus, pessoas com outras enfermidades que estão encontrando dificuldade de tratar da saúde. Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia. Renove sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia todos os dias. Senhor Deus, nós reconhecemos ao Senhor, reverenciamos a Tua presença e Te adoramos em espírito
e em verdade. Que seja esta, Pai, a decisão de cada pessoa que nos ouve nesta hora. Que seja esta a fé de cada pessoa que receba a tua palavra e se converta ao Senhor. Nós oramos, intercedendo por cada pessoa e por cada cidade. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre a sua vida e sobre a sua cidade. E que o Senhor conceda paz à sua cidade. E conceda a você motivação e ânimo para você trabalhar pela paz da sua cidade. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Esse culto será encerrado com a música. Deus te abençoe. Estamos terminando o nosso culto nesta manhã. Esperamos que você tenha sido abençoado e edificado através dos cânticos, das orações e da mensagem. E que durante a semana tudo isso possa continuar falando ao seu coração. Vamos terminar cantando e adorando o nome do Senhor. Serás sempre Deus. Chuva vem quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda Criador me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Brilha o sol, ouça a chuva vem, quando estou mal, ou então tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a sua voz ou não.